Muito bem-vindo ao canal Prosperar. Tá chegando aí? Então, tá vendo essas imagens bonitas? Vai dando um like, vai compartilhando, se inscreva no canal e vamos então às mensagens de hoje, né? Nós falamos no outro vídeo que temos que se livrar da pobreza, né? Como se livrar da pobreza. Agora é uma sequência daquela ideia, dizendo que você está muito mais próximo de alcançar o seu objetivo, se é que você realmente quer ficar rico, né? Então vamos trazer como reflexão a parábola do filho pródigo. É uma história que todo mundo já conhece, então fica fácil a gente refletir o que ela significa para a nossa vida. Como todos já sabem, o filho pródigo é o jovem mais novo de um casal próspero, resolveu sair de casa. Se enjoou de estar ali e resolveu pedir a sua herança e para ir gastar onde ele quisesse. Uma atitude ousada, né? E até louvável pela ousadia. E aí, quando ele toma posse daquilo que ele tinha por direito, que o pai lhe deu, ele sai para o mundo viver do jeito que ele quisesse viver, do jeito que ele quis viver, né? E aí, não demorou muito tempo, ele já estava realmente sem dinheiro e a coisa virou o contrário. Então, a atitude de sair, a, a ousadia de querer respirar novos ares foi louvável. O que não foi louvável foi ele não ter a orientação correta para saber se o que estava fazendo era realmente certo ou errado. E fica para nós então o exemplo. Qualquer atitude que nós formos tomar na vida, nós temos que fazer primeiro a análise, temos que pedir a orientação das pessoas que têm mais experiência, das pessoas confiáveis, temos que pedir a orientação de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente realmente dê os passos certos para não sofrermos as consequências. E veja quais foram as consequências que ele sofreu. Quando acaba o dinheiro, ele não tinha mais todo aquele ciclo de amizade que parecia ter. Quando tinha dinheiro, estava todo mundo junto, era farra, era zoeira e tudo, né? E pagando para ele e para os outros, só na orgia. Quando acaba o dinheiro, desaparece os amigos, acaba as amizades. E aí ele ficou realmente sem apoio de ninguém. Teve que se humilhar, pedir emprego e dificilmente poderia conseguir, e quando conseguiu foi cuidar de porcos. E o alimento que ele tinha era da divisão que fazia ele mesmo dos alimentos dos porcos. Se viu numa condição precária, muito ruim, humilhado, e ele lembrou que ele tinha saído de um lar que o tratamento para com os empregados não era tão humilhante igual aquele que ele estava passando. Então ele pensou e resolveu voltar para casa para pedir para o pai dele que o tratasse pelo menos como um dos empregados. Para ele já estava muito bem se isso acontecesse. Então veja que quando ele cria humildade no seu coração e começa um pensamento para uma ação mais acertada, tudo começa a aliviar no seu coração. Então ele pensou rapidinho, levantou-se e foi para casa. E para sua surpresa, quando ele chega em casa, o pai recebe de braços abertos, oferece um banquete, coloca o anel do dedo e trata como filho. Então é isso. Nós somos filhos de Deus, já está dito nas Escrituras, que ele nos fez a sua imagem e semelhança, abençoou e deu domínio sobre todas as coisas na face da terra. E quando a gente está pobre, é consequência de alguma atitude errada que a gente tomou ou que outros tomaram por nós. Nós temos que tomar posse desse nosso domínio, desse nosso poder que foi dado por Deus, e com essa posse desse domínio, a gente tomar as atitudes corretas sob a orientação de Deus, e aí a gente vai viver o banquete que Deus tem para nós. Nós viemos ao mundo para sermos felizes e não para sofrer. Então a pobreza, a gente já sabe que não é de Deus, e o que nós devemos fazer é simplesmente tomar
as atitudes corretas sob a orientação divina. Esse é o próximo passo que você tinha que dar ou tem que dar para galgar a abundância que Deus já nos deu, já deixou para nós. Fazendo isso, você realmente não será mais pobre. Primeiro, você vai ter um alívio no seu coração, uma felicidade de saber que você realmente é bem tratado, é bem acolhido, é importante na face da terra, e agindo com honestidade, com respeito ao próximo, você merece ter sob seu domínio todas as riquezas que foram deixadas para nós, e aí a gente faz a distribuição com justiça para que todos vivamos bem e proporcionaremos uma evolução do mundo que ainda não está plena. Isso quer dizer que tudo começa na nossa mente. Se você tem na mente a possibilidade de ter uma atitude ruim, você paga as consequências. Se você tem na mente a tomada de decisão para uma ação boa, você terá também o resultado que é favorável, que vai te deixar feliz. Então, como tudo começa na mente e a mente precisa de esclarecimento, eu trago aqui umas pistas para você, então, melhorar o teu esclarecimento. Nós falamos do Geraldo Rufino e dele você pode ler o livro O Poder da Positividade. Ou seja, o menino pobre, mas tinha positividade e se tornou um adulto muito rico, contribuindo com a evolução do mundo. Você pode ler também o Pega a Visão, do Rick, que até grande estava pobre, mas tinha uma atitude muito boa no sentido de trabalhar e respeitar o próximo. E aí ele escreveu esse livro, Pega a Visão, e se tornou um cara realmente importante. Você pode ler também o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Flávio Augusto também foi uma criança e um jovem de situação difícil, mas ele pensando positivo, no momento ele parou e pensou, e aí daquele momento para frente, que foi o ponto de inflexão na sua vida, ele passou a pensar e agir diferente, e hoje ele é um dos bilionários brasileiros, um cara humilde, sensacional. Você precisa pelo menos leia o livro dele, que vai te ajudar demais. Ou então leia o livro Saia do Caixão, do Pablo Marçal. Pablo Marçal está contribuindo grandemente com a evolução mental da nossa geração e será para a posteridade com certeza. Então saia do caixão. A pobreza é a morte que nos aprisiona. Então nós temos que quebrar as correntes, pular em pé, sair desse caixão e botar o terror na terra. Então tá. Ou então você pode ler também O Maior Poder do Mundo, do Tiago Brunet. Tiago Brunet é um jovem que traz aí mensagens poderosíssimas, né, baseada num conceito e comportamento muito alinhado para exercermos como seres humanos, porque às vezes a gente parece que nem é bem humano. Mas se você não der tempo para ler muitos livros, lê a Bíblia. A Bíblia é um livro atualizadíssimo, né? Apesar de ser escrito há muito tempo, ele traz as mensagens para a nossa rotina contemporânea. E dessa forma nós estaremos realmente muito bem orientados e com certeza quebraremos todas as crenças limitantes que nos foram impostas e a gente vive realmente o propósito que Deus criou para nós, que é de ser feliz. Jesus Cristo veio e confirmou que veio para que nós tenhamos vida em abundância. Temos que refletir sobre o que é vida em abundância, mas já dá para perceber que é você ter paz de espírito, ter um bom relacionamento com todas as pessoas e ter o suficiente para cumprir as suas necessidades de alimentação, moradia e transporte e contribuir com aqueles que precisam de nós. Então, isso se chama transbordo. Vamos então perseguir, buscar, tomar posse daquilo que Deus já deixou para nós, para depois nós transbordarmos na vida de outras pessoas e contribuir com a evolução que o mundo precisa. Nós viemos aqui para sermos felizes. Já está dito, muito embora o dinheiro não seja a única ferramenta que nos proporciona felicidade, mas é um elemento bastante importante, fazendo parte do conjunto de todas as coisas que podemos considerar como riqueza.